Olá, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Laís Carvalho e hoje nós vamos falar sobre Estado. O Estado, ele pode ser democrático ou autoritário. No caso da nossa realidade aqui no Brasil, nós vivemos teoricamente num Estado democrático. Quando eu digo Estado, eu não estou dizendo o país inteiro. Estou dizendo sobre as delimitações territoriais que são demarcadas para cada estado que pertencem à nação brasileira. O Estado é considerado como uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Por que existe essa delimitação de área? Porque quando o país é muito grande, fica difícil adequar a todas as decisões e as medidas para todo aquele povo. Porque às vezes a necessidade de um povo que mora no sul não é a mesma necessidade do povo que mora no norte, por exemplo, desse país. Então, delimita-se áreas e são designados como Estado, justamente para que o Estado possa garantir uma administração eficaz local. Bom, as funções tradicionais do Estado englobam três domínios: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O que significa cada um desses poderes citados? O poder executivo seria aquele poder de última instância na qual executa as leis que são propostas pelo poder legislativo. E o poder judiciário é aquele poder que garante que a justiça seja feita dentro daquele território, daquele estado ou daquele país. No caso dos estados, eles também possuem esses três poderes, assim como o governo federal, no caso do Brasil. O trabalho desses três poderes numa nação desempenha funções políticas, sociais e econômicas. As funções políticas podem ser entendidas como um espaço para debate e decisões em conjunto com outros estados, com o governo federal e até mesmo com outros países. Já as funções sociais, entende-se que o Estado estuda, através de suas políticas, quais as necessidades daquele povo e o que o Estado precisa fazer para garantir o bem-estar e os direitos humanos de todas aquelas pessoas que habitam naquele Estado. Por exemplo, podemos citar a segurança pública, podemos citar a educação, o transporte público, o transporte também privado, que é regulamentado pelos estados. Então, temos uma série de políticas sociais adotadas pelos estados que garantem a funcionalidade de uma sociedade. Além das funções políticas e as funções sociais de um Estado, também existem as funções econômicas. O Estado funciona como um regulador ali da economia de determinado território, de determinado local. Então, quando acontece algo que sai fora dos padrões, como por exemplo uma pandemia, que é o que está acontecendo hoje, ou até mesmo quando algo perde o valor e isso impacta diretamente na economia estadual ou até mesmo nacional, o Estado tem uma função muito importante que é de regular a economia e também de adotar medidas para que a economia consiga progredir ou ser alavancada. Então, o Estado, ele determina muito mesmo de nossas vidas e do futuro da nossa sociedade. Então, assim, a gente pode ver o Estado como uma entidade que é eleita pelo povo e que serve para que seja feito bem para o povo, em todos os aspectos, no aspecto político, no aspecto social, no aspecto econômico. Então, se a gente for trazer esse conceito para a realidade que a gente vive hoje, em relação a abuso de autoridade, a uso da política para benefício próprio, são situações de extrema gravidade.
Porque o Estado, ele não foi feito para algumas pessoas, o Estado foi feito para todos. Então, a partir do momento que existe um abuso de autoridade na segurança, ou até um abuso de autoridade dentro da educação, ou do transporte público, em qualquer meio que seja garantido pelo Estado, é inadmissível, inadmissível. Então, hoje em dia, estamos vendo muitas manifestações, né, que foram fomentadas também, principalmente pela morte do George Floyd, que foi assassinado, né, em público pelo abuso do poder da segurança. E isso vem acontecendo quase que diariamente no Brasil. Em todos os estados existem mortes diárias de pessoas que mesmo que tenham cometido crimes, não é aceitável, porque você não pode sair matando as pessoas pela rua, né, com a desculpa de dizer que era bandido. Porque uma das coisas que nossa Constituição garante, que foi explicado no vídeo da democracia, é que todos os brasileiros têm direito à vida. Então, a partir do momento que todos os brasileiros têm direito à vida, isso não exclui as pessoas que cometem crimes. As pessoas que cometem crimes devem ser julgadas com um julgamento justo, imparcial, e depois desse julgamento é que vai se determinar qual vai ser a medida que vai ser tomada em relação àquele criminoso. Mas a partir do momento que existe esse abuso de autoridade, e quando eu falo que existe abuso de autoridade, não é só contra criminosos, também é contra pessoas que não tem nada a ver com crime. Nós podemos ver ultimamente um monte de assassinato por bala perdida, com crianças em periferia, com adolescentes que estavam em casa, com os pais. Então, eu não estou dizendo que é generalizado, que toda a segurança faz isso, mas existe isso, e é um fato que precisa ser encarado. Então, eu peço que fique para vocês aí, para vocês refletirem sobre o papel do Estado no bem-estar e na garantia dos direitos humanos de todos os habitantes, todos os brasileiros, né? E refletir se isso realmente acontece na prática. Se isso realmente acontece na prática, quais são os maiores erros do Estado? Quais são as punições para aqueles representantes do Estado que oprimem, assassinam e até cometem crimes em nome do Estado contra o próprio povo? Bom, então hoje foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreve no canal e tchau, tchau!